Ok, vamos então para nossa bolsinha. Eu gosto de chamar de porta absorvente porque vocês conseguem ter noção do tamanho, né? Eu coloquei uma camada de entretela, só por curiosidade, o meu bastidor aqui é o 20x20. A minha máquina é Memory Craft da Janome. Essa matriz também dá bem certinho para bastidor 13x18. Ok, eu já preparei a minha linha aqui. Ela tem várias paradas de linha, ó, que na verdade não são paradas, não são trocas de linha, são só paradas de máquina. Eu vou bordar ela todinha com a mesma cor. Não quer dizer, você pode trocar também, pode fazer o quilting de uma cor e o contorno de outra. Eu vou fazer ela com a mesma cor. A primeira etapa, então, é a marcação de onde eu devo colocar o tecido. Olha, aqui então ela já fez a marcação de onde eu devo colocar o tecido. Eu vou fazer o sanduíche agora. Vocês aí vão usar como é que chama? A manta. Eu tenho usado esse material aqui, era de uma fronha minha e tal. E tem funcionado super bem. Como tava sobrando e eu tô sem manta, eu tenho usado como enchimento e tá funcionando super bem. Eu vou colocar então o tecido e a manta aqui em cima, e atrás eu vou colocar o tecido virado pra fora, assim. Eu vou colocar e já mostro pra... Então, eu alfinetei o forro, ó, com a estampa pra fora, né? E aqui eu vou colocar a manta e o tecido com a estampa pra fora. Como ele tem, o certo seria eu ter passado antes, eu não passei e ele tá assim, amassadinho. Então, enquanto a máquina for costurando, eu vou ajeitando ele, vou esticando para ele não ficar com esse vinco aqui. Pronto, ela costurou frente e verso juntos, tá? Eu vou agora, a próxima etapa, fazer o quilting. Pronto, ela costurou o quilting. E agora é a hora, olha lá, só um pouquinho. Aqui, a minha máquina tá mostrando que é hora de pregar o bolsinho. Aqui é a hora da decisão. Existe uma matriz, a segunda matriz do projeto, que é o bolsinho, que tá em outro vídeo, que dá sequência a esse, que para fazer o bolsinho todo bonitinho na máquina também. Mas, é claro, ele dá um pouco mais de trabalho, né? Dá para fazer, quem quer ser mais prática, daria simplesmente para... Eu vou colocar esse tecido aqui só para dar bastante diferença, tá? Mas esse tecido não tem nada a ver. Daria para simplesmente dobrar o tecido, fazer duplo e colocar aqui, ó, na altura do bolsinho. Alfineta, a máquina vai marcar e depois vai prender e depois ela só finaliza tudo, ok? A praticidade número 2, daria para fazer a mesma coisa, dobrar e passar uma costura na reta aqui para ficar melhor acabado esse vinco aqui em cima, né? Número 3, daria para fazer ele simples. Pega o tecido, faz a bainha na reta e aí colocamos aqui, costuramos e deixamos a máquina finalizar. Eu vou usar o bolsinho da matriz para mostrar para vocês como faz. Lembrando que essa é a parte, seria a parte mais demorada, mais complicada do projeto inteiro, é isso que eu tô gravando. Essa questão do bolsinho simplifica bastante. E esse é meu gato. Olha, eu alfinetei aqui o bolsinho com bastante cuidado, bem em cima da linha da costura, porque ele vai ficar para baixo, então eu não vou ver essa costura acontecendo, né? Uma coisa que eu acho bem importante, não só para esse, para vários projetos, é cuidar da velocidade da máquina. Eu gosto sempre de usar
uma velocidade menor, praticamente para tudo que eu faço, porque a máquina trepida menos, o tecido dança menos, em compensação, o nosso trabalho, a gente demora tempo final, 1, 2, 3 minutos a mais de máquina, mas é certeza de que o nosso trabalho vai ficar bem feito. Eu vou colocar na máquina e deixar ela fazer essa costura aqui que vai prender o meu bolsinho. Então, ela fez ela costurou aqui em cima novamente para eu poder prender o bolsinho lá atrás, ó. Nota que ele tá bem presinho. Uma boa dica é não cortar aqui muito rente na costura, deixar um pouquinho mais para ser mais fácil na hora de fazer essa costura, ela não escapar. Se escapar uma coisinha ou outra, assim, não tem problema, porque agora ele vai vir com aquele ponto cheio aqui e o ponto cheio vai pegar. Se não, só volta um pouquinho na máquina, coloca um alfinete bem certinho e prende ela, porque do pontinho cheio ela não pode escapar, tá? Próximo passo, então, agora é finalizar. Eu preciso recortar, agora caprichar, né? Cortar bem bonitinho aqui e lá no forro, para daí sim deixar a máquina fazer todo o acabamento. Certo, agora eu recortei toda ela, né? Aqui atrás também. Nesse momento eu deixo a velocidade da máquina no mínimo. No caso da minha máquina é 400 pontos por minuto, porque é o acabamento. Não posso correr o risco de não ficar legal, né? E também depois aqui nós temos camadas e camadas, né? São 2, 3 de tecido e tem mais o enchimento, passando meu gato ali atrás. Ele trabalha comigo todos os dias. Então, se eu vir com muita força, muita rapidez, pode até quebrar a agulha, né? Se não tiver com uma agulha adequada. Então, eu prefiro na velocidade mais baixa. Agora, eu vou deixar ela acabar. E eu parei agora a máquina para mostrar para vocês o seguinte, ó. Primeiro, ela vai fazer todo um contorno, né? Ela vai começar a fazer aquele ponto cheio assim. Então, primeira linha, ela vai fazer aonde a máquina vai bater fora. E a segunda linha, tentar chegar pertinho assim, ela vai mostrar onde a máquina vai bater dentro. Ou seja, ela vai bater aqui e aqui, aqui e aqui. Então, eu confiro se o meu tecido tá no meio, nesse meio, ó, ela vai bater aqui e o outro ela pegou bem aqui. Tá ok. Se por um acaso o tecido ficou fora, ó, aqui dá pra ver bem, ela vai bater aqui e aqui, ó. Se o tecido ficou fora, aqui ele tá bem no meio, ó. Eu dou uma puxada na cara dura mesmo, sabe? Puxo aqui pela entretela, porque precisa ficar dentro desse contorno, senão não vai escapar. Olha, eu parei de novo para mostrar para vocês. Agora o ponto de suporte é um zigue-zague. Então ficou bem fácil de ver, ó. O zigue-zague ele bate aqui e aqui, aqui e aqui. Essa é a altura do ponto que vai vir, o ponto de acabamento. Então, eu preciso que o tecido esteja dentro desse zigue-zague bem certinho. Se não tiver, vamos supor que aqui tá escapando, eu dou uma orientada, sabe? Uma empurradinha, eu puxo entretela, como eu falei, porque ele precisa estar ali dentro. Terminamos, então, aqui, ó, o contorno ficou bem certinho, bem dentro, tá? Aqui atrás também, eu só vou cortar essas linhas aqui, né? Fazer o acabamento, tirar ele daqui também e queimar para que fique um acabamento bem bonitinho. Ok, já tirei a entretela, cortei. Vou mostrar que ficou bem certinho, ó, a emenda do bolsinho, tá? Queimei, né? Já dei o acabamento, depois eu dou mais uma queimadinha ainda, agora é hora de colocar o botão. Cada um vai colocar o botão da sua preferência, pode até, quem não tiver pode colocar até um velcro, não tem problema algum.
Eu uso bastante esse botãozinho imantado, que é super baratinho no Mercado Livre. Para quem não sabe como colocar, faz um buraquinho. Esse buraquinho ele vai furar, então, a primeira camada de tecido e a manta, né? Aí eu vou colocar e lá, depois que eu coloco lá dentro, eu abro as duas perninhas dele pra fixar. Aqui em cima a mesma coisa. Faço um buraquinho, dois na verdade, né? Um pra cada perninha dele, ó. Faço os buraquinhos, coloco. De novo, cuida, porque nós vamos furar só a primeira camada de tecido e a manta. A última camada de tecido nós não vamos furar, porque senão ele vai aparecer aqui, tá? Aí, coloca lá dentro, abre as perninhas dele e ele fica... ele vai ficar fixado.